Bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manindia. Estou aqui para ajudar vocês, né, na redação, nos modelos de redações do Enem. Gente, ontem foi dia 8 de março, né, um dia muito importante para as mulheres, então, assim, né, um momento histórico e nada mais, nada menos importante, né, não menos importante, né, já que o nosso canal é sobre estudos também. Vou trazer para vocês uma coisa muito importante sobre o tema da redação, né, que tem tudo a ver do ano passado com as mulheres também. A gente teve no Enem de 2015 o tema da redação sobre as mulheres, né, que foi sobre a violência contra as mulheres, algo muito importante. E no ano passado também, em 2023, a gente teve, o Enem divulgou, o INEP, né, divulgou outro tema de extrema importância sobre as mulheres. Então, eu achei muito importante trazer esse assunto para vocês e, claro, ajudar vocês nos estudos aí para as redações também, né? Gente, como assim, né? Qual foi o tema? O tema foi créditos ao site do G1, né? Que tem bastante modelos de redações dos Enems anteriores, né? Que eu achei interessante. Queria ler para vocês essa de 2023. Eu não encontrei muitas redações em outros sites, né? Mas eu vou tentar pesquisar também os sites que têm modelos aí de redações de 2023, né, do ano passado, para trazer para vocês estudarem também. Tem de outros Enems anteriores também que vai ajudar vocês. Tem muitos do G1, créditos aí ao site do G1, vou colocar o site deles para vocês, que eles disponibilizaram, né, dos Enems anteriores também, que eu achei muito interessante. Então, vou trazer para vocês estudarem, né, seguirem modelos direitinho dos que tiraram nota 1000, que vai ajudar muito vocês, né, mais uma vez, créditos ao site do G1. Vou pesquisar aí alguns que tem possíveis modelos aí de 2023 também para ajudar vocês, tá bom? Gente, esse modelo aqui, né, créditos ao site do G1, eu vou deixar aí para vocês o link deles, né, do site deles. A gente tem um modelo de uma professora, tá? Muito interessante sobre esse tema, ó. Que foi, né, exatamente, tem tudo a ver com as mulheres, né? Que bom que o Enem tá voltando aí em temas sobre as mulheres, assunto de extrema importância, né? No Brasil e no mundo, né? Não só porque ontem foi dia 8 de março, mas porque é um tema de extrema importância, né, gente? Dia da Mulher é todo dia. Então, achei muito importante trazer esse tema para ajudar vocês nos estudos também. A gente teve em 2015 que foi da violência contra a mulher. A gente tem modelos aí no canal também para ajudar vocês. O tema do ano passado foi exatamente esse daqui, ó. Invisibilidade do... Olha que interessante, na questão do trabalho, focou na questão do trabalho, não só das mulheres, mas também algo importante, no trabalho das mulheres, né? Então, olha que interessante, em 2015 a gente teve sobre a violência contra as mulheres, agora em 2023 a gente teve sobre o trabalho das mulheres, né? Então, algo também de extrema importância, que foi a invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher. Tá certo? Olha que interessante. Eu vou ler para vocês o modelo de redação de uma professora, né? Créditos aí, disponibilizado pelo site do G1. Aqui, ó, o tema foi desafios, tá? Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Tá certo? Então, olha que importante tema, né? Então tá, gente, ó. Vou ler aqui para vocês o modelo de uma professora, viu? Da professora, créditos ao site do G1, tá? Que disponibilizou essa redação para vocês a nível de conhecimento de estudos, da Júlia Ferreira, que é coordenadora de redação da plataforma Redação Nota 1000. Então, obrigada, né, professora, obrigada ao site do G1 por disponibilizar aí, né, para as pessoas poderem ter acesso a esses modelos, né, para poder ajudar nos estudos. Então, olha só, vamos ler aqui o modelo da professora, da redação da professora, ó. Confira a versão da redação feita com apoio dos textos bases. Então, de acordo com o apoio dos textos bases, a professora realizou essa redação. Olha que interessante, o modelo para ajudar vocês aí sobre esse tema importante, né, gente? Um tema de extrema importância, né? Que foi aí sobre a questão das mulheres, né, ano passado. Gente, eu sempre falei isso nos vídeos, mais do que você tentar adivinhar o tema, o importante é você saber a estrutura de uma boa redação, né? Você saber fazer aí, montar a estrutura de uma redação,
nota 1000. Então, é muito importante você não ficar tentando adivinhar o tema. Não tente adivinhar o tema. Que tema que vai cair? Não é sobre o tema. É você saber fazer a estrutura para uma redação. Por quê? Você sabendo fazer uma boa estrutura, você está pronto para qualquer tema que vier, sabe? Então, assim, é de extrema importância você, mais do que ficar tentando, não procurem tentar saber a resposta certa, o tema certo, e sim como fazer uma redação nota 1000. Isso vai ajudar muito vocês, né? Mesmo que vocês tirem 960, já tá ótimo. Vocês já vão saber fazer aí um modelo de redação, que é o mais importante. E aí vocês vão estar prontos e preparados para qualquer tema que vier, tá certo? Então vamos lá, olha que interessante o modelo dela. A gente sempre divide, eu acho interessante, sempre dividir introdução, tá? Ó, isso tudo aqui é introdução. Então a gente tem os modelos de introdução. Primeiro é parágrafo argumentativo, ó. Porque o tema o Enem, ele segue o modelo dissertativo argumentativo, né? Então, primeiro argumento, ó. Segundo argumento e, por último, a gente tem aí a conclusão. Beleza, como é que funciona isso? Como que ela colocou aqui, olha que interessante, professora, como que ela colocou aqui a introdução da sua redação, começo da sua redação. O que seria a introdução? O que você vai falar sobre a sua redação, né? Como você vai impressionar o corretor? Ó, o tema. Como é que ela começou a introdução dela, ó? Introdução, que é o parágrafo de introdução, só pra gente saber, o primeiro, né? Ela começou destacando o seguinte, ó, a mulher desempenha papéis cruciais no Brasil. Olha que interessante, ela já começou destacando o seguinte, que a mulher desempenha papéis cruciais no Brasil, dentre eles o ofício de cuidado frequentemente desvalorizado. Opa, tudo a ver com o tema, né? O tema é sobre o trabalho da mulher, né? Não reconhecido como um trabalho real. Nesse sentido, olha que interessante, ela citou aqui, nesse sentido a Oxfam. Aqui no caso, a Oxfam é uma organização, tá, que trabalha aí para internacional, né, que trabalha aí para diminuir a pobreza, né, a desigualdade de gênero. Então, olha só, ela citou uma organização internacional, tá? Para quem não sabe, né, o que seria isso, né? Então, olha que interessante, ela reforçou o argumento dela citando aí uma organização internacional que trabalha justamente nessa questão, né, de desigualdade social, desigualdade de gênero, para acabar com a pobreza. Então, só para vocês terem em mente aqui o que seria, né? Aí ela citou que ela relata que as mulheres são responsáveis por 75% do trabalho de cuidado não remunerado. Gente, olha que interessante, tá? Ela tá reforçando aqui na introdução dela, que no caso que ela citou a Oxfam, ela citou uma organização. Vocês poderiam citar um livro, poderiam citar uma entidade, uma organização, né? ONGs, né? Gente, várias coisas. Até mesmo uma música. Então, várias coisas que vocês souberem sobre o tema, né? Que focar em diferente de qual tema. Um jornal, uma notícia, né? Aqui no caso, né? Eu falei organizações, né? ONGs. Várias ações aí que entidades, né? Enfim, instituições que vocês souberem, né, vai enriquecer aí o argumento de vocês, vai enriquecer aí a redação de vocês, tá? Que no caso dela foi interessante que ela citou na introdução, né, uma organização, né, internacional que atua diretamente nisso. Aí vocês poderiam citar várias coisas, livros, filmes, contexto histórico, conteúdo, conhecimento, enfim, várias coisas que vocês tiverem conhecimento vai ajudar muito a enriquecer a redação de vocês, tá bom? É só uma dica aí, tá? Na introdução. Aí ela citou aqui uma entidade, né, uma organização, e, né, que tem tudo a ver com o tema, destacou que ela relata que 75% do trabalho de cuidado não remunerado, né? Aí ela traz para a realidade, né? Evidenciando uma desigualdade de gênero nesse campo. Assim, tende-se 2 desafios. Olha que interessante. É aqui que é o pulo do gato, né? Que acho muito interessante trazer para vocês nas redações, que sempre segue esse modelo dissertativo argumentativo que o NEP pede, que eu acho muito interessante, muito bacana. Por quê? É como se você fosse fazer, não um projeto, né? Como que eu posso dizer aqui? Seria um projeto. Primeiro você mostra pro INEP, né? Quando você for fazer sua redação aí, ó, você tem que primeiro mostrar a introdução, né? O que é a introdução? Pensa num livro, pensa aí em uma tese argumentativa, né? Pensa aí em, como que eu posso dizer, para ficar mais fácil.
você tem que defender seus argumentos, né? A introdução vai ser o quê? Vai ser a capa desse livro, vai ser o começo. Pensa em um livro. Você não fica apaixonado pela história como? Você não tem, o livro não tem a capa. Como que seria isso, a introdução? O que você vai falar na sua redação, o que você vai defender. Então, pro corretor, pro leitor ficar animado, entusiasmado, né, com a sua redação, traz coisas legais, né, igual aqui que a professora trouxe, que eu achei interessante, uma organização, né, traz aí um contexto histórico, alguma coisa que vai chamar a atenção do corretor, né, sobre esse determinado tema. Então, e principalmente na sua introdução, é lá que seria interessante você já destacar seus argumentos. Como assim? É o que a professora vai fazer, ó. Para o enfrentamento do trabalho realizado. Olha aqui que interessante. Evidencia desigualdade, tá? Assim, tem 2 desafios. Opa, nesses 2 desafios que ela já destacou na introdução, a gente já pode ter em mente como base que vai ser os argumentos que ela vai destacar ao longo da redação, né? No primeiro parágrafo e no segundo. Vão ser os argumentos que ela vai defender. Então, isso que torna a sua redação objetiva, rica. Por quê? Se você já colocar na sua introdução os seus argumentos de maneira clara, objetiva, automaticamente, né, o corretor, ele já vai entender que, opa, então esse candidato já vai falar sobre esse tema, né? Você não pode colocar, tipo, vamos supor que, sei lá, você colocar sobre... vamos colocar aqui o animal, né? Os bichinhos, sobre cachorro embaixo, sei lá, gente, só uma ideia doida aqui. Cachorro e, sei lá, um tigre. E você falar sobre borboletas. Enfim, sabe? Tenha, para ficar melhor a estrutura de vocês, tem algo claro. Se você for falar sobre cachorrinhos e sobre borboletas, no primeiro parágrafo, coloque tudo sobre cachorrinhos. No segundo, tudo sobre borboletas, entenderam? Defenda os seus argumentos de forma clara, objetiva e organizada. Por quê? Porque assim vai ser mais fácil para o corretor entender que objetivo você quer passar, qual a estrutura do seu argumento você quer destacar, o que você quer defender na sua redação, tá certo? Então, olha que interessante, ela trouxe aqui uma organização internacional, né, e destacou, né, sobre a questão das mulheres, sobre a questão do trabalho dela, ela reforçou aqui o primeiro argumento, e ela vai destacar aqui os argumentos dela, o primeiro argumento não, desculpa, ela reforçou a introdução dela para ficar rica sobre um determinado assunto, e aqui ela vai destacar os argumentos dela. O que seria isso, já na introdução? O que para ela é a causa desse problema. Então, toda vez, quando você for pensar em Enem, quando você for pensar em redação de Enem, ele sempre vai te trazer um tema problema. O que é isso? É como se ele estivesse jogando, tipo, uma bomba, um problema na sua mão e, tipo, resolve para mim de maneira clara e objetiva. O que tá causando isso e como isso vai ser possível de resolver. Defenda seus argumentos, entendeu? É como se ele estivesse, dando um problema na sua mão, né, que você tem que me mostrar aí, né, como se ele estivesse falando pra você, e você tem que me mostrar aí o que tá causando isso e como que a gente pode resolver isso, o que pode ser resolvido e quais são as causas disso, entendeu? Pra ficar mais claro pra vocês, Então, a gente tem o tema, né, que seria os desafios, né, da questão aqui do trabalho da mulher no Brasil, né, enfim, e ele quer saber quais são as causas e como isso pode ser resolvido. O que está causando isso? Então, olha que interessante, ela já começou defendendo, né, com um argumento de uma organização com dados reais, né, que ela colocou 75% do trabalho. Enfim, posso copiar dados, sei lá, do próprio texto motivador? Posso, mas não copie tudo, tá, gente? Não copie o texto, senão vai ser plágio. Assim, dados do INEP, mas seria mais fácil você colocar, assim, algo que você conhece, que você tem certeza, uma música, um livro, ou aqui no caso que ela colocou essa organização, algo real, algo concreto que esteja ligado ao tema, para enriquecer, né? Uma música, sei lá, notícias de jornal, um contexto histórico, enfim, algo que vai aí confirmar aí, vai enriquecer a sua redação e confirmar aquele determinado assunto, que você passe para o corretor, aqui no caso, né, que você tenha aquele argumento em mente, né, e que você passe certeza, confiança, clareza de que aquilo tem a ver com o tema, com a sua defesa, tá? Então, olha que interessante, ela destacou isso e ela vai destacar aqui na introdução os argumentos dela. Quais seriam os argumentos dela? Assim, entende-se 2 desafios para o enfrentamento da invisibilidade. Olha que interessante, ela voltando no tema, tá? Ela voltou no tema da invisibilidade do trabalho
de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Ela reforçou o tema, ou seja, ela está mostrando para o corretor assim, eu entendo sobre esse tema, olha só, o tema é esse. Então, eu estou reforçando o tema, né, para não ficar perdido e desconecto, né. O que seria para ela? A atribuição de funções de gêneros específicas. Opa, primeiro argumento. Então, o corretor aqui claramente já vai entender que no primeiro parágrafo ela já vai defender isso. Então, ela vai defender que quais são as causas para ela, né? Quais são as causas? A atribuição de funções de gêneros específicas, que seria um problema, né? Opa, julgou a bomba, né? Ele julgou aqui o tema. Então, para ela, qual que seriam as causas desse problema? Atribuição de funções de gêneros específicas e uma outra causa do problema e uma compreensão limitada do trabalho. Gente, olha que interessante como que fica organizado suas ideias, como que fica claro, objetiva, né? Você já destacar na introdução quais argumentos você vai defender. Então, automaticamente, a gente já sabe que, para ela acredita que essas são as causas desse problema, né? Que problema? O problema da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Essas são as causas. E, automaticamente, ao decorrer da redação, vocês vão ler aqui comigo, vão ver aqui comigo que ela vai defender como isso causa esse problema, né? Então, como eu disse, o INEP coloca o problema bomba na sua mão, tipo, resolve, me mostre as causas desse problema e como eu vou solucionar ele. Então, olha só, para ela, as causas desse problema seriam isso. Seria que exatamente, a atribuição das funções de gêneros específicas e uma compreensão limitada do trabalho. Vamos ver como é que ela vai defender isso ao decorrer da redação? Olha que interessante. Primeiro parágrafo, né, que a gente chama primeiro parágrafo argumentativo. Vamos ver se ela vai falar aqui exatamente da atribuição de funções de gêneros específicas. Olha que interessante. Primeiro parágrafo argumentativo dela. Como que ela vai defender isso? Ela começa destacando o seguinte, como é que isso é um problema? De início, deve-se ter em mente que olha que interessante, diferenciação de gênero. Atribuição de funções de gêneros específicas. Perfeito. Aqui ela está defendendo o primeiro argumento dela e explicando para o corretor que o que é a causa desse problema, segundo ela, seria a atribuição de funções de gêneros específicas. A primeira causa do problema. Então, como que isso... Aí agora que a gente chega na parte de... Defendi um argumento, coloquei lá na introdução do argumento. Agora eu tenho que mostrar para o corretor como que isso causa esse problema. É isso que ela vai defender aqui. Como é que a atribuição de funções de gêneros específicas vai ser um problema... vai ser a causa do problema, que é o tema da redação, do desafio, né? Aqui no caso do desafio, deixa eu até voltar aqui no tema para vocês. Como que isso vai ser um problema, né? Para aqui, no tema, como é que isso vai ser um problema para os desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Como que isso vai ser a causa desse problema, né? Como é que aqui a questão da atribuição de funções de gêneros específicas vai ser a causa desse problema? Ela vai defender aqui nos argumentos dela. De início, deve-se ter em mente que a diferenciação de gênero perpetua a ideia de que as mulheres têm a função inata de cuidado. Beleza, olha só. Que abrange tarefas como o zelo pelos filhos. Olha que interessante, gente. Tudo a ver, né? A questão aqui de função de gênero, né? Tem uma função de inata de cuidado, que abrange tarefas como o zelo pelos filhos e os afazeres domésticos. Essa atribuição de papéis de gênero é uma construção social. Olha a causa aí para ser um desafio, né? Para ser um problema. Isso é uma causa para ser um desafio ainda? É uma causa. Por quê? Essa atribuição de papéis de gênero é uma construção social. Olha que interessante ela defendendo algo, como afirmado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, ela citou uma instituição, olha que interessante, né? Reforçando o argumento dela, mas persiste devido a noções antiquadas de feminilidade como cozinha é lugar de mulher. Gente, olha que interessante, ela citou um ditado machista, né, que no caso para reforçar que ainda é um desafio para as mulheres. Então aqui no caso ela tá usando sim a questão do IPEA, que é interessante, e também um ditado aí, né, pela sociedade machista para defender o tema dela, para defender o argumento dela de que isso é um problema, né? Com essa expressão, olha só, cozinha é lugar de mulher. A partir dessa observação, nota
que a ocupação de cuidado é atrelada à mulher sem que isso seja questionado. Olha que interessante. Isso é um problema, né? Ela citando aí para ser um desafio, aqui no caso da questão do tema, né? Ela está citando que isso é uma causa desse problema. Porque a partir do momento que tem uma sociedade machista com esse tipo de frase, atribuindo só a questão de gênero na construção social, vocês acham que o problema vai ser solucionado se ainda existir essa frase machista, essa questão de gênero? Vai ser solucionado? Essa questão de não valorização do gênero vai ser solucionado? Não, né? Então, olha que interessante, ainda vai ser a causa desse problema. Então, aqui que ela está defendendo o argumento dela, que ela está defendendo o porquê isso ainda é a causa do problema, ó. Atrelado à mulher sem que isso seja questionado, sobrecarregando duplas jornadas de trabalho em casa e fora. Então, olha que interessante. Como é que ela está defendendo aqui o argumento dela, o primeiro argumento? Colocando sobre frases de gênero machistas, né, que infelizmente a sociedade impõe, né, para defender que isso ainda é um problema, isso ainda causa para ainda ser um desafio, né, da questão do trabalho, da invisibilidade do trabalho da mulher no Brasil. Todos esses conjuntos estão atrelados à causa desse problema. Então, aqui o INEP ele quer saber o que está causando esse problema para depois você solucionar. Isso ainda é uma causa? É uma causa, ela está defendendo, olha que interessante. Agora, como que ela vai defender aqui que, beleza, a gente já viu que ela defendeu aqui que uma das causas para ela é a atribuição de funções de gênero específicas. Qual seria a outra causa para isso ainda ser um problema? Para ser a causa desse problema, ao ver dela? A compreensão limitada do trabalho. Como assim? Como é que isso aí vai ser a causa desse problema? Vamos ver como é que ela colocou sobre a compreensão limitada do trabalho? Segundo parágrafo. Vamos lá. Para facilitar para vocês. Segundo parágrafo argumentativo. Além disso, olha ela reforçando aqui, há uma confusão de acordo entre trabalho e emprego. Beleza, reforçou aqui o argumento dela, a causa que ela acredita que seja a causa desse problema. Como assim? De acordo com Marx, olha que interessante, ela citou o Marx, né, gente? Sociólogo, filósofo, enfim, uma grande figura aí, né, para a questão do trabalho, né? Então ela citou um contexto histórico, uma pessoa histórica, né? Um nome histórico aí. Para reforçar o argumento dela. Você poderia citar qualquer coisa, livro, enfim, coisas que destacassem? Sim, ela está reforçando aqui, né, na figura de Marx, ó. De acordo com Marx, o trabalho é essencial para a sociedade, mas no capitalismo, o reconhecimento tanto financeiro quanto social muitas vezes é atribuído ao emprego que produz o valor de consumo e bens de troca. Por conta disso, olha ela explicando sobre como isso é a causa. Então é importante, gente, vocês explicarem para o corretor seu objetivo de por que isso é a causa, tá? Para não ficar desconexo, ela explicando. Por conta disso, né, serviços não remunerados predominantemente executados por mulheres, porque o tema é sobre mulheres, né, como cuidado da família e da casa, embora essenciais para a sociedade, não são percebidos como valiosos. Gente, isso ainda é uma causa do problema, né? Olha aqui, de cara, ela colocando aqui como causa, ó. Não são percebidos como valiosos no atual sistema econômico. Por quê? Porque se fosse percebido, isso nem seria tema de redação, né, gente? Ou seja, se o Enem colocou isso como tema, porque isso é um tema, ainda é um problema existente no Brasil. O Enem não vai colocar, tipo, coisas desconexas, ele vai colocar coisas polêmicas no sentido, assim, de algo que ainda é um problema. Então, se fosse solucionado, não era se já tivesse solução, não seria um problema. Então, sim, ela reforçando aqui, ó, não são percebidos como valiosos no atual sistema econômico. Ou seja, ainda é um problema para ela, né? E isso é a causa disso. Sendo assim, apesar de demandarem tempo e energia, essas ações não recebem o reconhecimento necessário. Pronto, defendeu que trabalho e emprego também é uma causa, né, para a invisibilidade aí dessas mulheres. Olha que interessante, para ser um desafio, né? Olha só. O que acontece? Beleza, ela já defendeu os dois argumentos dela, interessantíssimos, que para ela as causas do problema é atribuição de função de gêneros específicas e uma compreensão limitada do trabalho. Então, para ela, essas são as causas. A gente percebeu que durante esses dois parágrafos ela defendeu por que isso é a causa do problema. Agora que entra o X da questão, né? A questão que o INEP ele quer que você mostre para ele, defenda o que está causando aquele problema, né? Ela já mostrou as causas, agora é a questão.
como você vai solucionar esse problema? Você não, né? No caso aqui, né? Quem dera se a gente tivesse poder como meros candidatos. Como que vai ser solucionado isso? Quem vai solucionar, tá? Então, ó, conclusão. Como o problema vai ser solucionado? Então, ele quer uma solução, ó, uma solução. Como é que ele vai ser solucionado? E quem vai solucionar ele, tá? Não basta você só falar, vai vir um foguete e vai... Ou, sei lá, vai vir uma inteligência artificial e tudo vai mudar. Tá, beleza. Mas como que isso vai mudar? Então, ele quer saber de que maneira isso pode ser solucionável, entendeu? Então, assim, ó, ele te dá um problema e ele quer saber como isso... Igual a questão da violência contra a mulher, né? Como que ela pode ser solucionada, né? Como que, aumentando mais leis, quem vai aumentar essas leis, né? Encorajando as mulheres a denúncias, quem pode encorajar? A questão da saúde, os profissionais da saúde, psicólogos, enfim, como que isso, porque isso não pode ser feito sozinho, né? Então, essa é a questão. Como você vai solucionar esse problema? Ela já destacou as causas e agora ele quer saber como vai ser solucionado, tá? Quem vai agir, de que maneira. Então, você tem que detalhar bonitinho a solução desse problema, tá bom? Ó, então como que ela vai solucionar? Ó, diante do exposto, claro, né, que é um problema, percebe-se que a construção de papéis de gênero e a concepção indevida de que é trabalho se apresentarem como desafios para que o ofício de cuidado seja visibilizado, né, ela voltando no tema mais uma vez, para que as mulheres possam ter suas atividades reconhecidas, né, que a gente já sabe que isso é um problema, sendo assim, então tá, chegamos aqui, ó, na solução, ó, cabe à sociedade civil, quem? A sociedade civil, principalmente principal agente de mudanças sociais, por meio da... Como que ela vai funcionar? De que maneira? Sociedade civil por meio da organização política. A criação de redes de apoio, olha que interessante, que possam repartir as demandas atribuídas às mulheres. Então, quem? Ela já destacou. A sociedade civil. De que maneira vai ser solucionado esse problema? Por meio de organizações políticas. Né, criar redes de apoio que possam repartir as demandas atribuídas às mulheres com mais pessoas, reiterando a sobrecarga vivida por essa parcela da população. Com isso, espera-se que o trabalho invisível seja não somente limitado, mas também valorizado. Outra coisa importante, ela colocou da questão da sociedade civil, outra coisa importante, também cabe ao Ministério do Trabalho. Por quê, gente? Olha que interessante, no segundo argumento dela, ela não citou sobre a questão do trabalho, aqui ela reforçando aqui quem que vai ajudar nessa questão. Um órgão, né? Que órgão que é esse? Que entidade que é essa? O Ministério do Trabalho, né? Um órgão de competência que está ligado às causas do problema que ela citou, que seria a questão do trabalho, né? E tudo a ver com o tema da redação, né? O Ministério do Trabalho. O que ele vai fazer? A revisão da remuneração por serviços de cuidado. Então, não basta citar só ele, e sim o que ele vai fazer também para poder solucionar. Reconhecendo a dimensão ontológica fundamental dessa atividade, assim postulada por Marx. Olha que interessante. Por quê? Porque ela citou Marx. Então, ela voltando aqui, fechando com a chavinha de ouro, voltando no assunto para ficar completo, né? Para ficar coerente com o tema, né? Porque ela citou a questão do trabalho, a questão de Marx, aqui a questão da sociedade. Entenderam? Uma coisa que eu achei interessante, né? Não sei qual época que teve a redação aí, que eles colocaram, foi a questão dos títulos, né? Que as pessoas não... É a questão que eles colocaram, né? A questão da pandemia. Aí uma candidata colocou, né? Como que isso pode levar a falta de acesso a entidades para poder emitir documentos, né? Aí depois, na solução dela, ela colocou carros ambulantes, né? Que eu achei interessante, para levar essa documentação, acesso às pessoas. Então, eu achei interessante porque, para ficar coerente, né? Igual aqui no caso, com os argumentos de vocês, já pensem na proposta de solução de acordo com os argumentos que vocês citaram, tá? Igual a questão da violência contra a mulher. Se vocês colocarem, assim, o medo, a insegurança, né? De muitas mulheres denunciarem, vocês podem colocar, olha que intervenção interessante como solução. O apoio de profissionais da saúde, como psicólogos, para quê? Para encorajarem essas mulheres a relatarem denúncias. Por quê? Porque aí você está reforçando o seu argumento que você colocou como causa, né? O medo, e
Quem que vai solucionar? Os profissionais da saúde, para poder encorajar, dar apoio, suporte. Olha você voltando na sua causa e solucionando aquele problema com uma intervenção de alguém, de algo, né? O aumento de leis. Porque as leis são ineficazes. Depois, você solucionando. Com o aumento de leis, cabe aí, né, o poder legislativo implementarem mais leis, né? Para que essas possam ser executadas de maneiras mais rígidas. Enfim, algo que solucione lá na parte dos seus argumentos, né? Que você já pensa numa proposta para solucionar aquilo que você destacou como problema, né? Que fica muito mais rica, né? Fica interessante sua redação e mais completa e objetiva, né? Para o corretor entender o que você está destacando aí, tá bom? Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Treinem, leiam muitas redações, isso vai ajudar muito vocês nos estudos. Peguem aí redações nota 1000 dos candidatos, dos Enems anteriores, tá? Isso vai ajudar bastante vocês a entenderem como é que funciona. Não tem segredo, basta vocês saberem a estrutura, como defender um argumento, né? De que maneira você pode colocar aí a proposta de intervenção, né? A questão aí para solucionar esse problema, né? Então, por isso que a leitura vai ajudar muito vocês a entenderem qual é o modelo, porque mais do que vocês tentarem acertar o tema, não fiquem preocupados com isso. O mais importante é vocês saberem fazer uma boa redação. Isso é mais importante. Como o modelo de redação, como vocês podem fazer o modelo de redação de vocês, tá bom? Espero de verdade ter ajudado vocês. Um feliz 8 de março para todas as mulheres, né? Apesar de ter sido ontem e tudo, mas Dia das Mulheres é todo dia, né? Que as mulheres possam ser mais valorizadas, né? Não só na questão de trabalho, né, gente? Na questão de tudo, né? Porque nós somos seres humanos e merecemos respeito, né? Assim como todas as pessoas, todos os gêneros, enfim. O mais importante é isso, tá bom? Então tá, gente, olha só, achei muito interessante trazer esse tema pra vocês, né? Eu vou tentar pesquisar se tem mais temas aí do Enem da versão passada, né, de 2023, mas tem dos Enems anteriores, então pesquisem aí, eu vou tentar trazer pro canal pra vocês. Mais uma vez, créditos ao site do G1, aos sites que disponibilizam redações nota 1000, né? Parabéns pra professora por esse modelo, pra poder ajudar aí os candidatos. E depois eu vou trazer mais modelos pra vocês. A gente tem playlist no canal aqui, curtam, se inscrevam, compartilhem, a gente fica muito feliz aí com o feedback de vocês, né? Espero que vocês tenham bons estudos aí para o Enem de 2024. Temos redações nota 1000, vou tentar trazer mais modelos para ajudar vocês aí a treinarem, né? Ficarem aí expert nas redações aí dos candidatos, né? Seguirem modelos aí para ajudar vocês, tá bom? Um abraço a todos e até os próximos vídeos aí, bons estudos para vocês, belezinha?